seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Mudando de Assunto. E olha, vamos falar sobre um tema que sem dúvida nenhuma interessa a todos que são fãs de esporte. Impressionante como o coronavírus paralisou todas as atividades esportivas no mundo. Parou até uma Olimpíada. Uma indústria bilionária que movimenta quase 750 bilhões de dólares foi atingida frontalmente com a crise do coronavírus. Diversos campeonatos mundo afora, entre eles a NBA nos Estados Unidos, a Taça Libertadores, os campeonatos estaduais, as ligas profissionais de vôlei, de basquete, até a Olimpíada foi cancelada em virtude da questão sanitária criada pela Covid-19. E como é que o mundo esportivo está vivendo agora? Como é que o futebol, a grande paixão esportiva mundial, vai sobreviver após essa pandemia? Para tratar desse assunto, eu trouxe meu amigo João Gabriel Schlitter. Claro que ele teria que estar presente, nosso ex-judoca, participou de Olimpíadas, medalhista mundial. Tudo bem, João? Como é que vai, Rafael? Tudo bom, querido? Beleza. E para conversar com a gente, falou de finanças esportivas, falou dele, Amir Somogyi. Tudo bem, Amir? Bem-vindo. Tudo bom, Rafael, obrigado pelo convite, muito legal poder falar aí sobre finanças no esporte e entender um pouco como é que a gente pode trazer para dentro do esporte esses conceitos de finanças corporativas. Legal, bom, aqui na McLeod a gente tem uma preocupação de trazer conteúdo de qualidade, não vamos falar só de investimento, onde é que você bota a sua grana, se o dólar sobe, se o dólar desce, mas também situar os acontecimentos que movimentam o mercado financeiro e a indústria esportiva está diretamente ligada a isso. Amir, você que é um cara que lida com números, lida com gestão de dados, eu acho que você deve ter pouco histórico do que está acontecendo neste momento. Como é que você está trabalhando sob uma perspectiva sem precedentes na história da indústria esportiva? Pois é, você falou bem, o esporte está sofrendo muito, assim como outros setores, como entretenimento, cultura, porque são eminentemente atividades que precisam de público, que o público complementa a atividade, quer dizer, um show sem público é como um estádio sem público, então você tem o poder de aglutinar. Então o esporte, questão de venda de ingressos, a questão dos camarotes corporativos, mesmo os naming rights, tanta coisa relacionada ao grande dia do evento, ao match day, né, como se chama o game day nos Estados Unidos, acaba impactando duramente. A grande questão é que o mercado mais desenvolvido, Estados Unidos, como você falou da NBA, ou mesmo o mercado europeu, como as grandes ligas europeias, tem uma questão que a liga é muito rica, quer dizer, a liga aglutina todos os contratos de televisão mundial e doméstico dos clubes, aglutina os patrocínios globais da liga, então ela tem muito investimento, ela repassa, claro, tudo aos clubes, então ela tem um caixa, como seria um fundo de reserva, para ajudar os clubes. O problema do futebol brasileiro, que vale para todas as empresas brasileiras e que vale para o cidadão brasileiro, é que nós estamos sozinhos nessa, né? Cada um está se virando como pode, então o clube reduz o salário do jogador, amanhã isso vai virar um passivo trabalhista. Então, as atividades, as decisões deveriam ser tomadas de uma maneira um pouco mais sistêmica, não é o caso. Então, o que acontece? Os números estão mostrando que em 2019 houve um incremento muito bom do faturamento dos clubes. Infelizmente, por conta do coronavírus, alguns clubes eles puderam postergar a publicação de seus balanços. A grande maioria publicou até 30 de abril, como as SAs, mas alguns clubes se valeram da lei, como Atlético e Cruzeiro. Então, são dados ainda prévios, porque falta, né, a definição desses balanços. O Cruzeiro ainda tinha dados, o Atlético não tinha dado nenhum, então o Cruzeiro conseguiu projetar, mas nós temos 16 clubes dentre os 20, que é a minha base de dados que eu sempre uso, que é a elite do futebol, que representa 85%, 87% do PIB do futebol no Brasil, dependendo do ano. Então você tem hoje um crescimento de 18%, quer dizer, esse mercado de clubes, aí os grandes clubes, não apenas os 20, mas todos os clubes movimentam hoje 6,8 bilhões de reais. E em 2018, esse número estava em 5,7 bilhões. Então você fala, nossa, um grande incremento. Só que só o Flamengo foi responsável por 43% desse crescimento. Então nós temos um impacto muito forte do maior clube do Brasil, que saltou de um faturamento, que era um bom faturamento, da ordem em 2018 de 543 milhões para 950 milhões, porque vendeu 300 milhões de reais em atletas altamente valorizados, estão saindo do Flamengo a valores altíssimos, 35 milhões de euros, 40 milhões de euros cada um deles, então você tem aí um peso muito grande também das transferências, mas você tem um aumento das premiações, do sócio-torcedor,
da bilheteria, então tudo que se relaciona à grandeza do espetáculo Flamengo em 2019 impactou nas contas do clube. Então ele foi um grande divisor de águas desse crescimento. Outro clube importante, que não pode deixar de ser destacado, foi o Santos, que não cresceu em suas receitas recorrentes, patrocínio, bilheteria, sócios, mas vendeu mais de 200 milhões em atletas por conta do Rodrigo. Então, teve também um impacto muito grande no mercado. Então, só em jogadores, Flamengo e Santos sozinhos movimentaram mais de 520 milhões de reais em 2019. Então, tem um impacto muito grande, mais de 50% do crescimento praticamente só por conta de jogadores. Então, é um fato que merece ser destacado, mas que não explica o crescimento estrutural do mercado. O ponto principal é que mundo nós vamos viver pós-coronavírus ou durante, né, o afrouxamento das medidas, né, de isolamento social que estão acontecendo. Nós não teremos bilheteria, isso é óbvio, porque os estádios estarão vazios e, portanto, o sócio-torcedor, que é uma receita cada vez mais importante, também vai cair, já está caindo. A matéria falando em queda em 30% da receita de sócio-torcedor. Pelos nossos cálculos aqui, o sócio-torcedor movimenta 400 milhões por ano, então nós temos aí 120 milhões de perda tranquilas em sócio-torcedor, mais os 450 de bilheteria, que é o que se faz por ano, nós estamos falando de uma perda aí de 600 milhões praticamente em match day no Brasil. Então, 600 milhões de reais para um mercado que fatura 6 bi parece pouco, mas nós vamos perder televisão, porque a televisão já avisou que vai pagar só quando transmitir. Os patrocínios, que também estão em queda, já estavam em queda, e que agora demonstram um problema que lá na ponta, no varejo, no consumo, a empresa está sofrendo, então ela vai reduzir investimento. Então, e a questão das transferências, que nós sabemos que o mercado europeu em crise vai comprar menos jogadores. Então, a situação é de uma perda estimada pela Esportes Velho de 25% da receita atual. Então, desses 6 bi que a Elite fatura, vão perder uns 25%. Então, nós vamos voltar à realidade, provavelmente, de 4 anos, quando nós faturávamos 5,2, 5,3 bi, o que é muito pouco para quem chegou no ápice agora em 6,8. Mas, como eu digo, o coronavírus, a crise explodiu no colo dos clubes brasileiros. É uma situação complicada, né? Porque você vê que são dois lados que estão se foram prejudicados, são os atletas quanto os times. Eu tenho observado, de outros esportes, no vôlei que eu tenho mais contato, onde a liga principal, hoje, a principal liga mundial é a italiana, que sempre foi realmente referência em relação aos salários desse esporte. Os clubes estão entrando realmente num processo de negociação entre os agentes, até para chegar no consenso, porque o objetivo agora é eles conseguirem sobreviver para que a liga continue nos próximos anos, porque são sustentados por empresas que estão sendo fortemente penalizadas por toda essa crise e cuja perspectiva é ainda muito pior. Então a gente está naquela sinuca de bico, né? A gente não sabe como vai resolver realmente um problema que até hoje acho que não foi visto. Então o esporte como um todo vai sofrer aí, e se levar questões até de perspectiva de receita com jogos e tudo mais. Devemos esperar cenas dos próximos capítulos até para ver como é que a gente vai achar uma solução que consiga, talvez após a abertura do mercado, de uma maneira, de certa forma, curta, achar uma via de recuperação, né? Essa é a grande questão, a questão relacionada aos salários, porque os salários não pararam de crescer e agora estão sendo cortados brutalmente, e isso vai gerar um passivo trabalhista, é natural, porque não há legislação trabalhista para esse corte em 70% na legislação brasileira. Essa MP, essa medida provisória que permitiu que se fosse negociado ao sindicato, eu tenho contato com o sindicato aqui dos atletas de São Paulo e é assustador, porque nós estamos falando, todo mundo pensa no Gabriel Jesus, no Gabriel Barbosa, ou em algum outro jogador que ganha 1 milhão ou 700 mil por mês. Um jogador que ganha 5 mil, 3 mil, 2 mil, né, e banca a família toda. Então, tem uma questão social do futebol que nós não podemos agora virar as costas, né, que é a questão econômica importante, e os clubes estão tentando sobreviver, senão os prejuízos vão ser enormes, mas, por outro lado, você não pode jogar na rua da amargura toda essa categoria de base que você vem construída ao longo de anos para sobreviver, porque a categoria de base vai ser a primeira coisa que vai servir, você vai poder ajudar, né, em termos de faturamento, que um garoto, um jogador brasileiro de qualidade sempre vai ter mercado no exterior. Sem dúvida. E tem um lado também que contribui ainda mais para essa questão, que é a imprevisibilidade, né? Você não sabe exatamente quando vai poder retornar, de fato, com as competições. E tem um agravante, na minha opinião, que essa pandemia acabou pegando em cheio o início do calendário aqui no futebol brasileiro, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, onde a gente ainda tinha campeonatos estaduais, a gente tinha o início da Libertadores, né? Então, toda aquela preparação do início da temporada
atingiu diretamente os clubes, né? Toda aquela provisão de gastos que já estava organizada dentro dos orçamentos teve que ser refeita. As receitas que estavam previstas, com certeza, estão sendo revisadas, né? Então, ela não atingiu o meio da temporada, o final da temporada, não. Eu acho que vai ser um pouco mais severo para o futebol brasileiro, talvez por essa questão quase que de coincidência, né, Amir? Eu vou falar uma coisa que é muito dura para quem ama os estaduais, você sabe minha opinião, já falamos sobre isso aí na ESPN, mas a verdade é que eu vou falar uma coisa muito dura, mas o Brasil está sendo exposto, né, do ponto de vista econômico, ao seu maior problema estrutural, que é o calendário. Porque o calendário, ele é tudo na vida de uma empresa, do governo, de uma ONG, não seria diferente para um clube de futebol. Nós não temos um calendário eficiente, então vamos lá. A Odebrecht, pegar o exemplo da Odebrecht, ela teve prejuízo de mais de 200 milhões com o Maracanã. Por pior gestão que fosse o Maracanã, com Flamengo e Fluminense jogando lá, dava tranquilamente para ela, com um calendário decente, ter lucro. Por que ela tem prejuízo? Porque ela tem uma operação de Maracanã e 4 meses de estadual. Então, eu dou um exemplo corporativo com números reais, e eu não estou aqui defendendo a Odebrecht, eu estou só mostrando como que a operação de estádio no Brasil inexiste eficiência, porque você tem uma pré-temporada muito fraca, inicia-se com o estadual com baixo apelo comercial e esportivo, lá por abril, maio, quando vai começar o Brasileirão, o torcedor está bravo, que o time foi mal, o jogador está contundido, o clube se desgastou, já mandou embora o treinador, então ele começa a Série A, que seria a nossa NFL, que seria a nossa Premier League, já destroçado do ponto de vista comercial, porque o torcedor já está desiludido, né, se o time foi muito mal no estadual, ou se ele foi campeão, o torcedor se motiva, mas é uma coisa momentânea, e aí aquela história, né, que todo mundo fala, o estadual ele engana, tudo vai bem no estadual e depois vai muito mal no brasileiro. E o brasileiro é que paga as melhores cotas, junto com a questão das premiações. Então, hoje, Copa do Brasil e brasileiro são muito mais importantes do que o estadual. E hoje nós temos que pensar nisso. Por quê? Então, se discutindo a volta, arrumar os estaduais para depois pensar no brasileiro. Mas, pelas minhas contas, quem paga a conta do futebol brasileiro se chama Série A, que fatura 2 bi quase de televisão. Então, não dá para a gente brincar com o principal produto do negócio futebol. Então, olha que situação. A política pressionando de um lado e o mundo real escancarando do outro. Porque há uma matéria na internet, que ninguém deu muito valor, mas que para mim foi chocante de ler, que o São Caetano, que vai jogar a 4ª divisão, a Série D, já avisou que não vai jogar a Série D, porque ele não tem condições econômicas de ficar sem um estadual e ainda jogar uma Série D que é totalmente deficitária para ele. Então, ele prefere não jogar para sobreviver. Quer dizer, não jogar a competição é o que vai importar para o clube hoje, porque ele não tem receita nenhuma vindo dali. Então, hoje, a CBF tem muito dinheiro em caixa, ela poderia dar liquidez ao mercado, fazer esse papel de Premier League, de NBA, só que ela não faz porque ela sabe que vai escoar uma fortuna para dentro dos clubes, porque hoje muitos clubes vão falir se não houver um apoio da CBF em termos claros, né? Porque hoje, sem estadual, sem verba da televisão, que é o que sobrevive boa parte desses clubes do interior, haverá sim um processo de falência, e isso tem um impacto também social, como eu falei, com um número enorme de jogadores que estão associados a esses times. Né? Não, se a gente for pensar um pouco na estrutura desse mercado, né, existe todo um passivo de manutenção dos estados, e a gente tem muito depois do Mundial que teve aqui no Brasil. Acredito que pro lado do Estado, a gente vai perder, inclusive, incentivos, dado esse passivo de manutenção que tem dos estádios e tudo mais, no sentido de retirada de incentivos, entre outros fatores que poderiam ajudar na recuperação do mercado esportivo. E, além disso, existe toda uma previsão de risco, como a gente estava falando lá de passivos trabalhistas. Teve até um comentário sobre o artigo 486 da CLT, que afirma que, em caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, os encargos trabalhistas, indenizações trabalhistas por demissão e tudo mais, fica a cargo do governo responsável. Então, a gente espera que o Estado, inclusive, comece a provisionar mais recursos, talvez, por imbróglios judiciais que possam surgir ao longo do tempo, tornando mais difícil até socorrer esse setor para que ele possa se recuperar aí o mais rápido possível, deixando tudo a cargo da CBF e as instituições pertencentes a esse mercado, por si só, tentarem aquecer esse setor. Agora, Amir, quais são as movimentações que você tem observado dos clubes em relação a essa perda de receita? Eles estão se organizando, estão renegociando? Você tem informação específica sobre, vamos botar pelo menos os 20 clubes aí da Série A, ou entidades esportivas como o COB, por exemplo, sem Olimpíada? Você tem essas informações? Essa é a grande questão. Tem muito pouca informação. Eu brinco que nós estamos
dirigindo a 100 por hora debaixo de chuva com neblina, né, não vendo nada. A gente não sabe nem para onde nós estamos indo, nem para onde o mundo está indo. O que a gente sabe é que eu tenho até produzido um material sobre isso, de que as perdas são inevitáveis. Minhas contas mostram uma perda, né, de 2% da indústria esporte, quer dizer, para o mundo. A gente não sabe se vai ser 4% ou 5% do PIB, mas a indústria esporte, pelas minhas contas, profissional, sem contar a parte amadora, que seria muito mais pesada. Eu até brinquei no Twitter, e logo depois veio essa história de querer liberar a academia, que eu falei que, sim, em termos econômicos, as academias de ginástica faturam muito mais que os clubes de futebol no Brasil. Então, em termos econômicos, seria mais importante para a economia que as academias fossem liberadas. Mas é óbvio, isso era uma brincadeira para mostrar que eu também acho que o futebol não tem que voltar. Eu acho que agora é a hora de engolir essa perda, registrar isso como um momento dramático e repensar, porque a minha tese é que nós tínhamos que pensar o que os clubes estão fazendo agora é o quê? Reduziram 70% do salário, é o que eles estão fazendo. Então, as pessoas estão encostadas, né, ali, impossibilitadas de trabalhar, recebendo só um pedaço do salário, complementando um pouco com o seguro-desemprego, que foi o que foi colocado, o governo tem a obrigação, mas é um teto, né, um teto muito baixo, então o cara que ganha bem está realmente numa situação muito grave do ponto de vista financeiro. Então, o que vai acontecer? Nós não temos uma perspectiva de crescimento econômico no curto prazo, é olhar para o médio prazo. Então, por exemplo, arenas. Imagina a situação, aquele cara que investiu num projeto de arena e agora não tem jogo, né? Ou, por exemplo, um negócio que dependa da vinda do público, não vai ter espetáculo. Então, nós temos que pensar um modelo. Ô, Amir, não tem jogo, não tem show, não tem reuniões corporativas, não tem congressos, eventos, não tem nada para movimentar esses gigantes, né? Não tem nada, exatamente, não tem nada. Não tem conteúdo. Então, assim, o que está acontecendo hoje? Está todo mundo migrando para o digital, e o digital exige, né, um pensamento diferente. Você não pode pensar o digital como no mundo analógico, no mundo tradicional, né, dos eventos. Então, pensar o Spotify. Quanto você gastava de CD e agora quanto você gasta no Spotify tendo muito mais conteúdo. Então, essa é a virada, é uma coisa difícil, muita gente vai morrer pelo caminho. É natural porque é um processo avassalador. O que a Netflix fez, por exemplo, com as assinaturas de TV a cabo, né? Então, para onde o dinheiro flui, mas é um dinheiro, mas é muito menos que eu gasto com o Netflix, sim, mas vai para uma empresa só. Ela é dona praticamente do mercado de streaming mundial, né? Impressionante o poder econômico dela. Então é isso. Eu acho que nós vamos ter que viver uma reconstrução do esporte. Por exemplo, os clubes brasileiros vivem de visibilidade no patrocínio, da camisa, da placa, e não estão tendo jogo. E talvez o patrocinador gostaria agora de um apelo mais digital, no TikTok, no Instagram. Então é isso, eu acho que assim, os clubes vão ter que fazer rápido um trabalho que não fizeram por décadas, que era entrar no ambiente digital. Você pega algumas empresas de e-commerce, mesmo essas empresas de streaming, elas estão voando nesse momento, porque todo mundo, eu até brinquei com a minha esposa, eu falei, a gente pode cortar tudo, só não pode cortar TV por assinatura e Netflix, né? Sem isso não dá para viver hoje em dia, né? Porque é isso, você está aí, no fim de semana, você não pode sair de casa, e você tem tempo livre, você vai acabar consumindo conteúdo digital, e é isso que eu não estou vendo os clubes brasileiros se preocuparem, de construir agora na crise um novo paradigma. Na crise, você pode construir rapidamente. Eu tenho visto algumas empresas se reinventando na crise e os clubes deveriam estar seguindo essa linha. Não sei se todos, tem, como você falou, os clubes que estão mais quebrados, tipo São Paulo, Corinthians, não dá, mas o Flamengo, o Atlético Paranaense, estão numa situação melhor, poderiam estar buscando maximizar a receita no momento de crise, acelerar no momento de crise, para na hora que a crise passar, serem os primeiros a sair dela, que é o que acontece normalmente quando a gente lê aquelas matérias. A Alemanha é o primeiro país a sair da crise. Inglaterra já volta a colher benefícios da boa administração, e assim nós vamos ficando para trás mais e mais. Agora eu queria saber do João em relação aos esportes olímpicos. A gente teve outra coisa inimaginável, né? O adiamento de Jogos Olímpicos. A gente teve Jogos Olímpicos cancelados, né? Na época da guerra, sobretudo, mas o adiamento foi também um evento inédito no mundo esportivo. Isso altera completamente o calendário de preparação dos atletas, né, João? Como é que tem sido esse impacto? O que é que você pode trazer para a gente sobre isso? São duas frentes, né? O impacto vai ser grande por dois lados. Uma possibilidade de perda de atletas, né? Que vão sair do esporte, porque os cortes de salários estão sendo muito grandes, os esportes olímpicos eles são muito sensíveis a isso, onde geralmente o ano da Olimpíada é onde eles conseguem realmente o ano da Olimpíada e o ano pós-Olimpíada para ter resultados. Esses 2 anos são onde geralmente esses atletas conseguem ganhar uma maior remuneração, né? E aí acumular patrimônio, então o que não vai acontecer. Então, e o problema é que o esporte olímpico, aí falando por experiência própria,
eles se dedicam todo para esse ano. Então, o atleta que vai estar preparado esse ano, provavelmente não vai estar preparado no ano que vem, principalmente esportes individuais, que são muito mais agressivos na preparação do atleta, né? Não tem o suporte de uma equipe ali, às vezes, como o esporte coletivo. Então, é bem provável que a gente possa ter aí infelizmente, uma perda de atletas, de talentos aí no meio esportivo, se não houver uma melhora significativamente rápida do mercado. E também, individualmente, para o atleta, falei, às vezes muitos vão perder a oportunidade da vida, que às vezes a participar dos Jogos Olímpicos, às vezes é uma chance única e que poucos conseguem reconquistar numa nova oportunidade. Do ponto de vista mercadológico, a gente teve várias empresas cancelando contratos, né, com COI, por exemplo, renegociações, e aí trazendo um pouco, mais uma vez, para o campo dos clubes brasileiros, a gente tem clubes que estão em situações realmente muito difíceis, né? A gente tem, sobretudo no Rio de Janeiro, Botafogo, Vasco, clubes que estavam realmente... E os estudos aqui do Amir mostram, né, os estudos da Sports Value mostram o quanto a queda de receita desses clubes em 2019 já foi grande. Imagina em 2020. Amir, essa crise vai pegar em cheio os clubes que já estavam mal das pernas, né? Você avalia dessa maneira também? Sem dúvida. Vamos fazer um trocadilho com a vida das pessoas, né? Que aquela pessoa que tem um colchão de poupança, um investimento mais seguro ali e preparado para ficar meses desempregado, ou vivendo uma situação grave econômica, quando volta, né, ele está com a saúde em dia, né, porque ele não sofreu tanto, e também, principalmente, com uma situação financeira muito mais estável. E eu não vejo isso com esses clubes que você citou e tantos outros. O Corinthians e o São Paulo fecharam com os maiores déficits da sua história, da história do futebol brasileiro. O Corinthians fechou com 177 milhões de prejuízo, São Paulo com 156 milhões de prejuízo. Então, quando você compara que o Atlético Paranaense fechou com 63 milhões de lucro e o Flamengo com 62 milhões de lucro, claramente eles estão muito mais preparados do que os outros clubes. O problema de Botafogo, Vasco, Fluminense, mesmo Atlético Mineiro, Cruzeiro, são dívidas pesadas com o fisco. Todos os clubes têm dívidas, só que aqueles clubes que não faturam tanto têm que parar de investir no futebol. Então, o que a gente vê nos nossos estudos é um gasto desenfreado com o futebol, quer dizer, o custo com o futebol não cai, só cresce, independente se vai ter aumento ou não de receita. Nesse ano teve aumento de receita e mesmo assim prejuízos enormes. Por quê? Porque os clubes estão trabalhando de forma alavancada. Eles vão ao banco, pegam um empréstimo e deixam o problema para o sucessor, né? É uma entidade política, né, que tem eleições a cada 2, 3 anos, então o presidente vai embora e deixa o rombo para o sucessor. E assim, de rombo em rombo, a dívida, por exemplo, dos clubes chegou, nesse momento, a 8 bi. A diferença dos esportes olímpicos é que os esportes olímpicos sempre dependeram muito do recurso público, o que isso é um problema. Só que, por outro lado, também dá uma certa previsibilidade para o atleta, para o clube, né? Pensa o Pinheiros. O que o Pinheiros fez com verba de incentivos fiscais? Ele conseguiu construir medalhas, ele fez um projeto olímpico lindo. E agora, óbvio, está sendo desconstruído. Fazendo o Pinheiros, poderia falar de outros tantos pelo Brasil. O Minas, por exemplo, né, desmontou praticamente as suas seleções, a sua equipe de judô, por exemplo, né, João? Você também pode falar sobre isso. Mas você tem toda a razão, Mi. E acho que o João pode complementar que assim, o atleta, ele tem, no momento crucial da sua vida, ele vai ter que decidir se ele é de classe média ou média baixa, ele tem um acesso à universidade, o pai e a mãe vão pressionar para ele abandonar o esporte, seguir uma profissão, e ele tem que abandonar o sonho, o desejo de jogar uma Olimpíada, porque aos 17 anos ele está quase lá ou não, mas a pressão familiar e a necessidade de recursos, tem várias questões que acho que o João podia falar sobre essa questão do atleta, porque no final, até no futebol, mas em qualquer esporte, se os atletas não estiverem participando e fazendo, pega a China quer ser potência em futebol, o que ela está fazendo? Construindo campos, trazendo profissionais do mundo todo para capacitar os profissionais de educação física para criar chinesinhos que bons de bola. É uma construção industrial em grande escala. Então, isso existe. E há vários esportes, até o João pode comentar, os esportes individuais estão na Inglaterra, a própria China, Austrália, investiram em muitos esportes individuais que dão medalha. Então, eles crescem no quadro de medalhas, estrategicamente também escolhendo modalidades que podem dar mais medalhas. Então, acho que são todas essas visões que o brasileiro, em geral, desconhece, mas que o mundo olímpico é muito desenvolvido. É que nós ficamos para trás, né, João? Você pode contar um pouco sobre como os países se reinventaram, né, em termos de olimpismo, e hoje são potências esportivas, potências econômicas, porque, por exemplo, uma Olimpíada, isso é um fato. Não há um impacto maior, porque são milhões de pessoas, tanto do país
como do exterior viajando, né, durante 30 dias. É um impacto muito grande, né? Então, assistindo milhares de competições. Então, tem muita coisa envolvida e nós ficamos para trás em termos olímpicos depois de ter recebido os Jogos Olímpicos, que é mais triste. Concordo. Você vê que as últimas países que foram sede da Olimpíada, eles montaram toda uma estratégia de investimento, então, principalmente em esportes individuais, porque a proporção atleta-medalha é muito maior, né? Do que você investir no esporte coletivo lá, que tem 10, 12 atletas, isso aí é uma medalha. Mas a diferença do esporte individual, como você estava falando, ele é muito dependente do apoio familiar, pelo menos nessa fase de formação, até que ele chegue no alto rendimento e consiga esses meios patrocínios se manter, né? São poucos clubes aí que têm a estrutura para poder manter essas classes de esporte. Então, repetindo o que eu tinha falado, e esses atletas individuais, como eu falei, eles, na busca por sonho olímpico, eles têm aquele sonho de afim. Eu sei que se chegar na Olimpíada, vão fechar os patrocínios, se for um resultado ali onde ele consegue ganhar tudo ali em 2 anos, ele consegue fazer acho que não chega ao nível do futebol, mas consegue fazer um pé de meia ali, e aí ele vai fazer, quando você participar do ciclo olímpico um pouquinho mais. E dado a estrutura hoje do esporte no Brasil, ele tem que abrir mão às vezes da faculdade, do estudo como um todo, e tem essa pressão familiar, falar, poxa, se não vai ter Olimpíada, vamos migrar. Por isso que até eu acho que vai ter essa perda de talento aí no meio do esporte. Visão interessantíssima essa, né? Uma perda imensa que a crise do coronavírus e, por consequência, essa crise financeira vai acarretar, sobretudo, para países com pouca estrutura, João. Você tem toda a razão e o amigo colocou isso muito bem. Sem contar, realmente, nas perdas econômicas que por causa do turismo, que é os Jogos Olímpicos e aí os Jogos Pan-Americanos, eles geram para o país, né, o número de fãs que vão para acompanhar o atleta. Eu via muito isso no judô, um atleta movimentava uma horda de fãs só para ver ele lutar, para ver ele jogar. Então, assim, a gente não vai ter isso agora e a gente tem uma perspectiva muito ruim, dado a mudança do comportamento do ser humano em relação a viagens, né? Porque essa crise aí do coronavírus aumentou aquela aversão ao risco do indivíduo em relação à contaminação de alguma doença, né? Que foi muito disseminada até pelas companhias aéreas, pelas viagens, pelo enclausuramento de pessoas em aviões e tudo mais, né? Eu acho que assim, eu estava vendo ontem, isso só para complementar, eu vi que a indústria do turismo vai cair, a previsão é de 7% globalmente. Então, estou falando que o esporte profissional vai cair 2%, então não vai ter uma noção exata do que o João acabou de falar. Né? Não, e porque uma coisa está totalmente associada à outra, né? Um dado até engraçado que eu peguei esses dias foi do Banco Mundial. Ele prevê uma retração de 6,6% do PIB mundial este ano. Só para você ter uma ideia de comparação, se isso é muito pouco, na crise de 2008, a gente teve uma retração do PIB mundial de 0,1%. Ou seja, 66 vezes maior a retração dessa crise do PIB mundial em relação à crise de 2008. Então, dá para ter uma ideia da magnitude dos danos econômicos que vão ter na sociedade global como um todo. E já querendo pensar lá na frente, eu acho que para voltarmos a uma normalidade de casa cheia nos eventos esportivos, da movimentação normal, das disputas somente focadas no esporte, vai demorar pelo menos a criação de uma vacina efetiva, que tenha boa distribuição, em que todos consigam estar vacinados para voltarem a frequentar ambientes mais aglomerados. A gente vai viver aí, como muitos estão falando, um novo normal, e isso vai afetar diretamente, sem dúvida nenhuma, as ações de esporte, as ações de marketing, a indústria esportiva que movimenta bilhões de dólares. Amir, como é que você está calculando os próximos anos, sobretudo esse 1 ano e meio aí, que é mais ou menos o prazo que a indústria farmacêutica prevê para uma criação de uma vacina efetiva? Como é que o mundo do esporte, falando mais especificamente da sua área financeira, vai sobreviver ou vai lidar com essa dificuldade por tanto tempo? Essa é uma grande pergunta. Eu acho que vai ter que ser trabalhado muito esse conceito de reestruturação financeira do negócio, porque o negócio estava muito alavancado, e mesmo lá fora. Eu participei de um programa da Fox ontem, o cara me perguntou, o Barcelona está pressionando para voltar à Liga. Claro, o Barcelona tem uma folha, hoje a folha do Barça é a maior da Europa, é 500 milhões de euros. O cara não pode gastar 500 milhões de euros, nem o Real Madrid gasta, que fatura até igual a ele, os clubes ingleses. Então, ele vai ter que reduzir em 100 milhões de euros. 100 milhões de euros ele não consegue reduzir no curto prazo, ele vai ter que mandar embora jogador para cortar a folha. Então, hoje, quando a gente olha para esses clubes europeus e traz para a realidade brasileira, a gente não está muito diferente. O Flamengo cresceu, está gastando 350 milhões
de salários, né, e imagem. Não dá para o brasileiro ter uma folha